Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Eu vou ler um comentário de Satya Sai Baba em alusão ao período de transição que estamos atravessando. Não há mais maldade, o que há é mais luz. É sobre isso que ele fala agora. Imagine que você tem um quarto ou uma despensa onde guarda suas coisas, iluminado por uma lâmpada de 40 watts. Se trocar para uma lâmpada de 100 watts, verá desordem e um tipo de sujeira que você nem imaginava que havia no local. A sociedade está mais iluminada. Isto é o que está acontecendo. E isto faz com que muitas pessoas que leem essas afirmações as considerem loucura. Percebeu que hoje em dia as mentiras e as ilusões são percebidas cada vez mais rapidamente? Bom, também está mais rápido alcançar o entendimento de Deus e compreender a forma como a vida se organiza. A nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas, depressivas e doentes. Isto porque, para poder perceber mais luz, as pessoas precisam mudar física e mentalmente. Devem organizar seus quartos de despejos, porque sua consciência, cada dia, receberá mais luz. E por mais que desejem evitar, precisarão arregaçar as mangas e começar a limpeza, ou terão que viver no meio da sujeira. Esta mudança provoca dores físicas nos ossos que os médicos não conseguem resolver, já que não veem uma doença que possa ser diagnosticada. Dirão que é causada pelo estresse, porém isto não é real. São apenas emoções negativas acumuladas, medos e angústias, todo pó e sujeira de anos que agora está sendo mais percebido, porque está tudo limpo, está sendo visto para ser limpo. Algumas noites as pessoas acordarão e não conseguirão dormir por algum tempo. Não se preocupem, leiam um livro, meditem, assistam TV. Não imaginem que algo errado ocorre. Você apenas está assimilando a nova vibração planetária. No dia seguinte, seu sono ficará normal e não sentirá falta de dormir. Se não entender este processo, pode ser que as dores se tornem mais intensas e você acabe com um diagnóstico de fibromialgia, um nome que a medicina deu para todo tipo de dores que não tem causa visível. Para isto não existe tratamento específico, apenas antidepressivos que farão com que você perca a oportunidade de mudar de vida. Uma vez mais, cada um de nós precisa escolher que tipo de realidade deseja experimentar, porém sabendo que desta vez os dramas serão sentidos com mais intensidade, assim como o amor. Quando aumentamos a intensidade da luz, também aumentamos a intensidade da escuridão, o que explica o aumento da violência irracional nos últimos anos. Estamos vivendo a época da humanidade desde todos os tempos. Seremos testemunhas e agentes da maior transformação de consciência jamais imaginada. É verdade. Satyanarayana Sai Baba. Satya em sânscrito quer dizer verdade. Narayana quer dizer encarnação em forma humana. Na nossa linguagem é alguém que já tinha ligação com o astral superior e aí vem fazer uma missão, né? E Baba é pai. Aliás, em várias línguas, muitas línguas é pai. E a história desse santo hindu, como eles chamam lá, de Shirdi, lá no lugar da Índia, é que na encarnação anterior ele avisou que ia voltar, falou à cidade que ia voltar, e ia voltar 8 anos depois da passagem. E de fato nasceu uma criança que continuou com a memória da vida anterior, os discípulos procuraram, reencontraram, ele continuou a missão, ou seja, uma coisa bastante sobrenatural, mas lá na Índia, assim como no Brasil, o sobrenatural faz parte da mentalidade do povo. Acontece que na missão dele fez muitos livros, tem universidade da ordem dos monges que seguem a ele, né? Ele fez a passagem agora há poucos anos, costumava fazer um fenômeno psíquico chamado Vibhuti, que ele materializava
ou cinzas, ou materializava amuletos conforme a religiosidade da pessoa que tivesse entrevista com ele. Se fosse cristão, era alguma coisa de cristão. Se fosse muçulmano também, nunca orientou ninguém a mudar de religião, né? E estou só fazendo esse histórico para depois comentar o que ele disse ali, que para mim é 100% racional. E tem na relação Oriente-Ocidente, mais especificamente Brasil e Índia, o professor Hermógenes, oficial reformado do Exército Brasileiro, que entre aspas, que se curou com Hatha Yoga, é o principal personagem da divulgação da yoga aqui no Brasil, começou a frequentar o Sai Baba lá na Índia e levou, esse que é o ponto que eu acho interessantíssimo e pouca gente sabe, levou um dos 2 maiores médiuns do Brasil, esse ainda está vivo, que foi até a Índia, Divaldo Pereira Franco, né? O Chico Xavier já se desencarnou e o Divaldo Pereira Franco foi com o Hermógenes lá no ashram, no templo, no retiro dele, e aconteceu que é um número limitado de pessoas que podem entrar dentro da residência para ter uma entrevista pessoal com ele. Não sei se eram 20 ou 30 pessoas. No dia que o Divaldo foi, daqui do Brasil, longe, né, para visitar, porque viu os vídeos e o professor Hermógenes tinha amizade, e aí chegou lá, acabaram as fichas. Ele falou, bom, se isso é o que eles aí em cima mandaram, eu vou ficar na minha aqui, eu já estou agradecido porque eu vim aqui, senti a vibração. Aí, na mesma hora, o microfone falou lá dentro, olha, tem uma pessoa assim, assim, que é para entrar e é para falar com o Sai Baba. E o Divaldo voltou todo satisfeito. Agora, com relação ao que ele fala, ele está falando numa linguagem da fase racional, onde é o início da fase racional, que é a racionalização dos povos. Essa fase da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, e fazer por onde voltar e aí voltar, tem no início a fase de liquidação dos feitos da fase de animal racional. Nessa fase de liquidação é o que a gente está vendo aí. Ao mesmo tempo tem a fase de recuperação. Agora, falando de uma coisa só, é o cinturão eletromagnético que pelo magnetismo cega as pessoas, a mente das pessoas estão cegas. A Maya, lá os indianos chamam de Maya, a ilusão, o encanto, isso tradução de Maya, e sonho. Então, esse cinturão magnético está sendo aterrado e as pessoas estão enxergando esses podres todos. Doutor Carlos, ele fala que a nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas. Ele está se referindo a essa vibração. Isso. Mas existe a outra. Existe a outra. Que é a luz. Mas essa vibração que está nervosa, ela está sendo imprensada pela luz. Esse cinturão magnético, a energia racional, está aterrando ele. Quando aterrar todo esse cinturão eletromagnético, a energia magnética vai ficar comandando somente os irracionais, nenhuma injunção sobre o animal racional, que nessa altura não é mais animal racional, é todo mundo aparelho racional. Então, essa pressão que está deixando as pessoas nervosas, ela é um mecanismo da natureza de cura. Na homeopatia a gente fala, a natureza sabe o caminho da cura. Então, as pessoas estão sendo forçadas a enxergar. Seria como que espremer um furúnculo? É doloroso, mas é uma forma mais rápida daquilo acabar, né? Ele dá o exemplo de fibromialgia, fala da questão psicossomática muito bem. É que a gente, às vezes, associa essa nova vibração planetária. Quem conhece a cultura racional tem as duas opções. Você tem a fase de liquidação, que é a vibração que vai espremendo e colocando as coisas nos seus devidos lugares, aquilo que é energia, vamos dizer assim, energia magnética. O sistema como um todo criou, o sistema está tratando de desfazer. O experimento saiu interessante. Mas a luz que está chegando é a luz que está aliviando tudo isso. Quer dizer, são as duas fases que a gente sabe que hoje estão presentes. Ele não deixou muito claro, mas, quer dizer, ele não usou essa terminologia. Eu falei, a linguagem dele ainda é mais místico-religiosa. Mas ele falou da luz, né? Falou da luz. A luz está dando uma melhor visão das coisas. Isso. Enquanto que a vibração planetária, que é essa parte
terrorística, né, magnética, como nós falamos na cultura racional. Essa é a vibração do aperto, a era do fogo. O racional superior trata como sendo a era do fogo. E em 1935 ele mesmo disse, vamos entrar na era do fogo, na era do mata-mata, e quem não estiver com este conhecimento, com esta luz no caso, salve-se quem puder e se puder. É bala perdida, bala achada, etc. Então são as duas coisas que ele aqui deixou, não muito claro, mas deixou perceber essa vibração planetária. O exemplo que ele dá, que é um exemplo humano, né, que é a fibromialgia, as tensões nervosas sempre se acumulam nos tendões. No sono profundo, se tiver sono profundo bastante, aquelas tensões vão zerar, vão terminar. Mas se a pessoa é pensadora, sobra muito resto de pensamento, ela vai ter distúrbio de sono forçosamente. É uma das coisas que quem começa a estudar o Universo em Desencanto fala logo de imediato que está dormindo, que é igual um bebê. Por quê? Porque a energia racional não deixa restos de pensamento dentro da áurea da pessoa e ela dorme realmente como um bebê, né? Essa tensão nervosa acumulada nos tendões e depois vai ficando em determinados pontos é que dá a fibromialgia. É uma questão psicossomática e a medicina trata com antidepressivos, mas não cura. Se não se retirar os antidepressivos, a pessoa volta a ter essa tensão. Agora, esse espremer o furúnculo, a pessoa tem que ver que o pensamento é inimigo dela. Ela tem que querer parar de pensar, ela tem que saber que é o inimigo. E aí procurar o não pensamento, que chama-se meditação, e a solução definida e definitiva, que é a suprema forma de meditação, que é o raciocínio, né? A pessoa é consciente, positiva, faz o que tem que fazer e dá certo, porque vem a orientação da luz, a luz racional, a luz do nosso mundo de origem. Ele quis dizer, mas não poderia dizer com todas as letras que hoje quem estuda a cultura racional pode dizer. Deus está na Terra, é a luz que a humanidade está recebendo. O positivismo, aquilo que todos querem ter de provas e comprovações na vida, são a evidência dessa nova luz, que é a fase racional, a energia racional, e que Deus, o verdadeiro Deus, não o Deus deste povo ou o Deus daquele outro povo, o Deus de toda a humanidade, porque toda a humanidade é de uma origem só, todos têm raciocínio, e por isso todos são filhos de Deus, porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso todo ser humano tem dentro de si essa iluminação possível que é racional. Então a cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. É a iluminação que está nos mostrando a bagunça, que está essa desordem, o caos que está sendo ocasionado pela mudança. E quem está mudando de fase é exatamente essa pressão magnética, que às vezes as pessoas acham que é uma vibração planetária nova. É a vibração de destruição. Cuidado, não se liguem nessa vibração planetária, porque essa é que está espremendo o furúnculo. Se ligue na iluminação que está chegando. Por isso é que é importante, às vezes as pessoas se deixam levar pelas aparências e se ligam exatamente aonde não precisava se ligar. Porque tudo tem uma razão de ser, a fase agora é outra, a cultura é outra, e o ser humano que não se conhecer, ele não está entendendo nada. Está protestando, está brigando, e quanto mais conflitos ele cria, mais desenvolve a destruição do pensamento. A regra geral é, o pensamento cria o conflito. Pensou, já é um conflito. O pensamento é um conflito, na verdade. Ele já é conflito. E quanto mais pensa, mais conflito tem. E como é que a gente faz isso? Então está na hora de não usar o pensamento, está na hora de saber desenvolver o raciocínio, que é exatamente receber essa nova iluminação da fase racional. Não é isso, doutor Carlos? Isso, só queria comentar porque você falou do furúnculo. A corrupção não é um furúnculo social, então está sendo espremida, e isso é um movimento natural da natureza. A natureza está providenciando a cura. Com certeza. Então, tudo isso é da fase racional, porque antes se sabia, mas não podia nem falar. Agora a natureza está tomando conta. Então a fase racional vai ficar, o corpo social também curado, porque o ser humano não vai mais pensar, não vai mais ser da categoria de animal racional. Aparelho racional todos, né? Isso é a fase do terceiro milênio. Oswaldo. Conheça a luz racional contida nos livros Universo de Desencanto.
A leitura, o livro é a luz. E com a leitura você vai recebendo a luz, a energia racional. E para de pensar e fica raciocinando, que é uma maravilha. Conheça a cultura racional, não perca tempo. Se você gostou do programa, dê um like. Salve!